Obrigada pelas informações, Emanuel. Ontem foi o Dia Mundial da Osteoporose, doença 8 vezes mais comum que o câncer de mama e 3 vezes mais comum que as doenças coronarianas. A principal característica é a diminuição progressiva da massa óssea, o que aumenta o risco de fraturas. E para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora pela internet com o ortopedista Alexandre Pena. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Que doença é essa, osteoporose? Quais são os principais sintomas? Lélio, prazer estar aqui com você. A osteoporose é uma doença metabólica, né? O osso é um órgão, é um tecido ósseo é um tecido como qualquer outro, ele tem suas particularidades. Ele é composto por uma matriz, que a gente chama de matriz extracelular, onde se depositam os minerais, como cálcio, né? Então, a osteoporose é uma doença metabólica que tem como característica essa perda gradual da densidade dessa matriz óssea. Então, o paciente ele perde massa óssea, né? O osso fica mais porótico, né? Daí o nome da doença, né? Osteoporose. E quais são os principais sintomas? Então, uma coisa que é complicada é que a osteoporose, ela é uma doença silenciosa, Lélio. O paciente no início dos sintomas, no início da instalação do quadro, ele não tem sintoma, né? Às vezes o primeiro sintoma que o paciente tem é um trauma banal, ele é um trauma que normalmente uma pessoa que não tem essa condição ia cair, ia levantar e um pouco de dor não ia acontecer nada, e o paciente desenvolve uma fratura. Então, às vezes, o sintoma da doença aparece quando o osso já ficou tão fraco que não foi capaz de suportar um trauma banal. Então, às vezes, o primeiro sintoma que aparece é o paciente quebrar, né? Então, quando a gente tem doenças dessa forma, que não tem um quadro clínico explícito, que a gente consiga fazer um diagnóstico rápido, aí vem a palavra que é prevenção, né? É aí que você tem que pensar em como, nos grupos de risco e o que fazer para identificar isso antes de dar sintoma. A doença é mais comum em mulheres com mais de 65 anos de idade. Esse é o principal grupo de risco? Existem alguns grupos de risco, né? Existem algumas condições que predispõem a que a pessoa desenvolva um quadro de perda da massa óssea, que é a característica da osteoporose. Então, realmente, mulheres na menopausa, quando você tem uma queda da produção do hormônio feminino, que é o estrogênio, que está diretamente, a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe técnico, mas está diretamente relacionado com a regulação desse metabolismo ósseo. Conforme você começa a ter queda do nível de estrógeno, que é típico da menopausa, algumas mulheres mais, outras menos, mas via de regra, a grande maioria pode começar a desenvolver essa perda de massa óssea. Mas tem mais coisa, né? Você tem algumas condições que não tem nada a ver nem com sexo, nem com idade, e que podem estar relacionadas a uma perda da massa óssea. O tabagismo é uma das principais. Então, pessoas que têm o hábito de fumar têm perda da massa óssea. Pessoas que têm é engraçado, a alimentação que a gente prega tanto numa alimentação saudável, né? Pessoas que têm uma alimentação deficiente em cálcio e vitamina D têm predisposição para ter osteoporose. Baixa exposição à luz do sol, porque a vitamina D você produz quando você está em contato com o sol. Então, baixa produção em tempos de pandemias e pessoas em casa, né? Que você não sai para tomar um solzinho, que isso também é outra coisa importante. O sedentarismo, o osso é um tecido muito dinâmico, então, quanto mais você requisita o seu esqueleto, quanto mais forte a sua musculatura, maior é o estímulo no osso, e esse osso fica mais forte. Então, o sedentarismo, ele também contribui para que existam, para que a osteoporose apareça. Algumas doenças reumatológicas, endócrinas, até
hepáticas, doenças crônicas, uso de corticoide para tratar essas doenças. Como o osso é muito importante no nosso, em diversas regulações do corpo, é normal que diversas patologias, que diversas doenças cursem com algum acometimento desse tecido, né? Existe tratamento para osteoporose? Existem remédios ou o tratamento é cirúrgico após fraturas decorrentes de quedas e tombos? Quais são as lesões mais comuns do paciente com osteoporose? São fraturas por encunhamento das vértebras da coluna. Então, o paciente vai tendo encunhamentos das vértebras e esse encunhamento ele é gradual. Às vezes o paciente está tratando por uma dor lombar, uma dor, a lombalgia famosa, né, a dor nas costas. Às vezes o paciente está tratando essa dor nas costas e quando vai ver ele tem fraturas, pequenas fraturas com encunhamento. Outra coisa importantíssima, que aí é um problemão também, não que a coluna não seja, mas o colo do fêmur. O que é o colo do fêmur? O colo do fêmur, até vou te mostrar aqui, é essa região entre a cabeça do fêmur que encaixa na bacia e o resto do fêmur. Essa região está diretamente associada a fraturas por osteoporose. E isso é um grande problema, porque às vezes na coluna, a fratura você não vai precisar de cirurgia, vai tratando a osteoporose, a fratura melhora. Aqui, quando quebra nessa região, você vai precisar de uma prótese de quadril, que é uma cirurgia grande. Então, é bem complicado. Existem remédios que chamam bifosfonados, que são medicações direcionadas para melhorar essa parte da deposição óssea, da matriz extracelular. Porém, se a paciente às vezes tem uma deficiência hormonal, esse hormônio discutido caso a caso pode ser reposto. Se ela tem alguma deficiência na dieta, poxa, precisamos suplementar essa deficiência na dieta. Doutor Alexandre, hábitos de vida mais saudáveis fazem com que você previna a osteoporose, mas existem exames que detectam a doença de forma precoce? Eu acho muito importante a gente dizer que existe um exame que se chama densitometria óssea, que é um exame muito, não é invasivo, né, e ele possibilita medir a quantidade, o nível de massa óssea. Então, ele seria normal, osteopenia, que é quando você tem uma pequena diminuição, e a osteoporose instalada. Então, assim, grupos de risco é um exame preventivo que é bom ser feito antes de qualquer sintoma.